Que a paz de Jesus nos envolva. Nós vamos ter aqui uma manhã de aprendizado, de boas reflexões, para que a nossa vida se torne melhor, que é o objetivo de todos que buscam um tempo religioso. Então, o tema de hoje é um tema assim, bastante peculiar, né? Na casa espírita, porque, de modo geral, nós temos muito medo de falar, Deus me livre, essas coisas de espírito, né? Morro de medo disso aí. E a gente, quando vence a primeira barreira de visitar um centro espírita, normalmente numa condição como essa, o trabalho público de palestras, de estudos, e a gente fica agradecido na primeira vez que a gente vem, por perceber que está tudo, né, aparentemente tranquilo, que não tem nenhuma manifestação espiritual. Aí aos poucos a gente vai se acerenando, a gente começa a frequentar, é gostoso, né? A gente tem a palestra, tem o passe. E muitas vezes permanecemos meses, até anos participando da casa espírita. E o pessoal fala, você vai no centro espírita? Vou. Não, mas fica tranquilo, não tem nada dessas coisas de espírito, não, né? Não baixa santo em ninguém, essas coisas aí. E a gente não se dá conta do que se refere em verdade a esse intercâmbio do mundo material do mundo espiritual. A primeira coisa que eu acho importante nós falarmos é a respeito do medo. De onde vem esse medo dos espíritos? O medo vem do desconhecido. Simplesmente porque, em geral, nós não dominamos bem as inter-relações, os processos pelos quais as comunicações acontecem. Qualquer coisa na vida que a gente desconhece, a gente tem medo. Então, para quem nunca foi para a China, a gente fala, você vai para a China amanhã, a gente tem medo. Não sei falar chinês, não sei como vou chegar lá, não conheço ninguém. Mas se a gente se preparar, né, se nós estudarmos antes, quando eu chegar na China, como que vai ser o aeroporto, como que eu posso me comunicar se eu não falo chinês, se eu já vejo uma foto do hotel, se eu já vejo onde eu vou ficar trabalhando, aquele medo, né, até inconsciente, insensato, ele vai se diluindo. E quando a gente chega lá, a gente fala, realmente, olha, estou vendo que é assim, que é daquele jeito. E alguma coisa nova que apareça ali, não vai ter aquele contexto, né, assustador. É a mesma coisa a questão dos espíritos. A gente fica muito assustado, né? Então eu vou propor uma experiência assustadora agora, tá bom? Para a gente acordar, né? Todo mundo olha disfarçadamente, ou para o seu lado esquerdo, ou direito, ou na frente, né? Vocês estão vendo que tem pessoas aí. Se alguém ficar com medo dessa pessoa, pode ter medo de espírito. Mas se não ficar com medo da pessoa que está do seu lado, não precisa ter medo. Porque nós somos espíritos. Eu sou o Fernando, a Cinéia, Zé Carlos. Então, assim como nós não temos medo da pessoa que está ao nosso lado, não precisamos ter medo das mesmas pessoas só pelo fato de estarem desvestidas na matéria grosseira. Porque o que nós chamamos de espíritos somos nós mesmos, somos as pessoas, quando a nossa roupagem carnal, ela já não nos serve mais. É a única diferença. E isso não é uma coisa nova, isso não foi inventado pela doutrina espírita. Desde o primórdio da humanidade, que essa percepção existe. Muito antes de Jesus. Então, na Grécia Antiga, que havia as pitonisas, que na verdade eram as médiuns, geralmente as jovens, né, que tinham sensibilidade e faziam consultas ao além. Não sabiam exatamente o que se processava, mas sabiam. Então, os oráculos, as pitonisas, os profetas de antigamente eram pessoas que tinham mediunidade.
e com isso faziam esse intercâmbio, né? De ciganos e assim por diante. Nas religiões afrodescendentes, todos aqueles intercâmbios, porque a mediunidade, a comunicabilidade com o mundo espiritual, independe de religião. Existe em todas as pessoas, é uma faculdade orgânica. A mediunidade é uma faculdade orgânica. A possibilidade maior ou menor de intercâmbio é algo físico. De certo modo, todos nós temos possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Quem tem menos tem pela intuição. Quem tem mais pode ter a evidência, que é a possibilidade de ver quem está desvestido da matéria. Tem a audiência, que é a possibilidade de escutar, tem a psicografia, que é conseguir captar mensagens, escrever. E assim tem uma série de possibilidades de intercâmbio com o mundo espiritual. Mas, de um modo mais básico, todos nós temos essa possibilidade, esse recurso. E isso não depende, então, da religião. Né? Não é só no centro espírita que tem, não é só na Umbanda, não. E hoje é interessante que cada vez mais a ciência se aproxima desse estudo, nem sempre com o nome de mediunidade, mas geralmente com poderes paranormais ou pessoas sensitivas. E tem um médico em São Paulo, formado pela USP, que se chama Sérgio Felipe de Oliveira. E ele é médico, é psiquiatra, ele tem um instituto bem grande de psiquiatria. E também ele se dedica ao estudo, ele é espírita, se dedica ao estudo da mediunidade. Então ele propôs uma tese muito interessante, foi a tese de doutorado dele, de tentar conhecer, tentar descobrir quais eram as diferenças orgânicas das pessoas com mediunidade em relação às pessoas sem mediunidade. E ele defendeu essa tese de doutorado já uns 4, 5 anos atrás. Então, ele, independente da religião, né, ele fez um questionário, foi contactando pessoas que diziam que tinham percepções. E aí, quem não tem o conhecimento espírita, a pessoa acha que é o demônio, que é a assombração, que é a alucinação. E ele ia compilando esses dados, e ele conseguiu fazer então uma amostragem de várias pessoas que reportavam ter algum tipo de sensibilidade, de mais ostensividade na mediunidade, e pessoas que não tinham, né, percepção estabelecida. Aí ele fez ressonância magnética, fez tomografia, e ele encontrou um aspecto interessante. Né? Todas as pessoas que apresentavam uma maior possibilidade de percepção do mundo espiritual apresentavam de modo significativamente estatístico um tamanho maior da glândula pineal, ou epífise, que já nos havia sido reportada, né, muito tempo atrás por André Luiz, na década de 1950, 1960, nos livros que ditou o médium Chico Xavier, que realmente a glândula pineal, ou epífise, era a grande responsável por esse maior intercâmbio. E aí o Sérgio Felipe de Oliveira então identificou que na pineal dos médiuns há uma grande quantidade de cristais de apatita. E ele então reporta que talvez seja através dessa condição orgânica que realmente a capacidade mediúnica seja instalada, seja percebida. Então, como a gente pode ver, comunicar-se ou perceber mais os espíritos é algo orgânico, não depende da religião. E o que nós todos devemos buscar é compreender, estudar, porque quando a gente estuda, quando a gente conhece, a gente não tem medo. Assim como eu não tenho medo, né, de vocês que estão aqui, ninguém precisa ter medo dos espíritos. Na verdade, a gente só tem que ter medo de uma coisa nessa vida. A única coisa que realmente pode nos trazer uma desgraça real
São os nossos próprios defeitos. E isso a gente tem que ter medo. Mas as outras coisas, ainda que nós soframos algum mal, se nós estamos sofrendo mal e não causando mal, do ponto de vista espiritual, não é tão crítico nós padecermos alguma coisa. O grave é quando nós damos expansão aos nossos defeitos e nós praticamos o mal. Então, se for para ter medo de alguma coisa, tenhamos medo dos nossos defeitos, dos nossos erros, porque esses podem nos levar às verdadeiras tragédias pessoais. Então, o primeiro aspecto é esse: não precisamos ter medo. Mas para a gente conseguir vivenciar isso de modo integral, precisamos muito estudar, saber. Então, toda a casa espírita, essa que tem, Nosso Lar, Casa do Caminho, Cerâmica, todas as casas espíritas têm grupo de estudo. E nesses grupos de estudo, a gente então inicia, descobrindo como Allan Kardec se propôs, como cientista, a organizar essas informações acerca do mundo espiritual e do mundo material. Porque o intercâmbio sempre existiu. O que não havia era um modo sistematizado de estudo. Então, a grande contribuição de Allan Kardec foi, de modo organizado, fazer esse tratado a respeito de todas as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Os tipos de mediunidade, como que as situações acontecem, por que é importante nós sabermos disso. E, de modo geral, a nossa conduta aqui é muito ingênua, beirando insensatez. Porque nós estamos todos aqui vivendo, na matéria. Nós sabemos que um dia sairemos da matéria. Mas a gente não quer pensar nisso. A gente acha isso técnico, A gente fala assim: ai, Deus me livre de morrer. E como outro falei, outro no seminário, não estou rogando praga, mas esse dia vai chegar. Para todo mundo. Vai chegar. O que é mais inteligente, Como é que eu falei no início da viagem da China? É melhor eu me preparar, saber como que é, o que me espera lá. Mas para quê? Para eu me apavorar? Não. Porque eu sabendo como se apresenta do lado de lá, e posso hoje aqui viver melhor. E por quê? Porque vários aspectos que me atormentam hoje, se eu compreender melhor a vida espiritual, seguramente não vão me atormentar mais. Então, os problemas do trabalho, da saúde, as contingências familiares, tudo isso começa a ter uma relatividade muito oportuna para a nossa paz. Porque se hoje eu acho que um dilema no trabalho é o maior problema do mundo, se eu me lembrar, todos os dias, é um problema grave mesmo. Realmente preciso tomar uma atitude importante. Mas vai passar. De um jeito ou de outro, esse problema vai passar. É só lembrarmos, Há 1 ano, 2, 3, 5 anos atrás, todos nós tínhamos problemas gravíssimos. Passaram. E o que nos proporciona essa condição de serenidade, que é extremamente vantajosa hoje, é esse conhecimento da vida espiritual. Aí nós vamos vendo que não precisamos ter medo dos espíritos, porque nós somos espíritos. É isso que nós somos. Nós estagiamos um período na matéria, depois estagiamos um outro período fora da matéria, depois retornamos à matéria, e nesse processo das reencarnações, a nossa evolução vai acontecendo. E por que é importante nós termos uma compreensão muito clara a respeito da vida espiritual, do que são os espíritos, das influências às quais nós estamos sujeitos? Porque a humanidade está passando por um momento muito importante. Estamos saindo de mundo de provas e expiações, que é o mundo mais atrasado, e passando por um processo
em que seremos então um mundo de regeneração. Só que todo momento de transição é crítico. Então, neste atual momento que a humanidade está passando, as influências espirituais, elas adquirem uma importância extraordinária. Porque nós tanto temos à nossa disposição espíritos altamente evoluídos, dispostos a nos intuir ao bem, a nos sugerir boas coisas, como também temos espíritos muito atrasados, desequilibrados, que resistem a esse progresso moral. Por quê? Com o progresso moral, todos os espíritos mais desequilibrados, eles vão perder a sua capacidade de atuação, de influenciação, e não querem sair da sua acomodação, ainda que isso lhes traga infelicidade. Porque toda mudança gera desconforto, ainda que seja uma mudança para melhor. Mas como nós temos que nos mexer, nós temos que sair da acomodação, nós todos resistimos às mudanças. Então, por isso que os espíritos, que também um dia serão mais evoluídos, serão espíritos felizes, mas que hoje se encontram desequilibrados, atormentados, eles procuram nos influenciar para que a gente não avance moralmente. Porque senão eles perderiam a sua possibilidade de acesso ao nosso psiquismo. Então nós precisamos conhecer melhor as influências espirituais. Como é que nós vamos conhecer? Aqui é interessante porque cabe perfeitamente o contrário de um ditado popular muito conhecido. Esse ditado popular é: diz-me com quem andas, te direi quem és. Na parte espiritual é o contrário. Diz-me quem és, te direi com quem andas. Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Por que nós não precisamos ter medo dos espíritos? Porque nós escolhemos os espíritos que queremos ter ao nosso lado. É bem simples. Paulo, o apóstolo, já reportou uma de suas epístolas, há uma nuvem que nos cerca. E essa nuvem que ele se referia era a questão dos espíritos. Eu sempre, quando começou esse programa do Big Brother, eu ficava incomodado, pensava, mas gente, esse programa aí não traz contribuição nenhuma. Mas eu ficava assim pensando, porque de tudo a gente tem que extrair algo de bom. E eu extraí, porque o Big Brother mostrou bem como nós vivemos em relação ao mundo espiritual. Estamos 100% do nosso tempo sendo acompanhados pelos espíritos, que são as pessoas, como nós, só que sem a matéria densa, com a matéria mais sutil. Para quem não estudou ainda, os princípios básicos da doutrina espírita, fala assim, mas matéria densa, mais sutil, isso é meio abstrato, Tem um exemplo bem simples, que é o da água, Nós temos a água em 3 estados mais conhecidos, O sólido, o líquido e o gasoso. Tem um 4º estado, para quem não sabe, descoberto recentemente. É o chuchu. O chuchu é o 4º estado da água. Porque a gente mastiga aquilo, Então é uma descoberta recente. Mas, voltando ao que é aceito pela física, nós temos o mesmo elemento, 2 hidroxilas e um oxigênio. 2 átomos de hidrogênio com carga negativa e um átomo de oxigênio, e 2 moléculas de oxigênio com carga positiva. É água, mas eu posso ter a água sólida, que é o gelo, que é realmente muito sólida, Se a gente pegar uma barra e soltar no nosso pé, vai machucar. Nós temos um estado intermediário, que é o líquido, mesma substância, que a gente vê, que a gente manipula muito mais fácil. E tem um outro estado da mesma substância, que é o gasoso. E que a gente, dependendo do espaçamento entre as moléculas, nem vê. Aqui está cheio de moléculas de água, a gente não vê. Se condensar um pouquinho, quando a gente aquece uma chaleira, a gente vê o vapor. Mas aqui está cheio de moléculas de água.
Se as moléculas estão muito esparsas, eu não vejo nada. Se condensa um pouquinho, eu vejo. Se condensa mais ainda, pode até machucar. A temperatura muda, né? Aliás, a temperatura base dessa modificação. Então, com esse exemplo simples da água, nós podemos ter uma analogia a respeito da matéria. Nós temos uma matéria mais grosseira, que é o corpo físico, e temos uma matéria mais sutil, que é o perispírito, que é a matéria na qual o espírito está inserido. Aqui está, ninguém está vendo aqui as ondas de rádio, o sinal digital, via satélite, mas se a gente ligar um aparelho aqui, a gente capta. Então não é só porque a gente não vê, que não tem, porque é difícil acreditar. É difícil acreditar porque a gente não sabe. Se a gente começa a estudar, começa a fazer sentido. E tem que ser algo racional, né? A nossa fé tem que ser raciocinada. Por que eu acredito que aqui há ondas de rádio? Porque se eu ligar o rádio, vai captar. Então, toda a parte de conhecimento do mundo espiritual tem que ser racional, para que a gente tenha sustentação na nossa fé nos momentos de desafio. Então, voltando à questão do Big Brother, é exatamente isso. Nós estamos 24 horas por dia sendo acompanhados. Parece assustador? Depende. O que é que a gente tem feito? Eu trabalho, eu estudo, pratico a caridade, leio coisas boas, procuro cuidar da minha saúde, cuidar da minha casa, me esforço para ser uma pessoa do bem. Isso aí todo mundo pode ver. Aliás, deve ver, porque são bons exemplos. Eu de vez em quando faço umas coisas que eu não gosto. Bom, todos nós temos que vencer muitos conflitos que ainda praticamos. Mas o que nós devemos saber é que tudo o que nós fazemos é acompanhado. Tudo. É assustador? É assustador, mas é melhor saber do que fingir que não sabe, né? Melhor saber. Mas a gente não pode se divertir? Claro, há muita diversão no mundo espiritual superior. Diversões sadias, conversas sadias, pensamentos sadios. E Allan Kardec perguntou assim, se os espíritos têm muita influência nas nossas atitudes, na nossa vida. E a resposta, muito mais do que o supondes, tanto que na maioria das vezes são os espíritos que vos dirigem. Marcelo, peraí, mas é questão do livre-arbítrio. Quando eu estava refletindo sobre esse comentário, eu fiquei constatando, sabe onde entra o nosso livre-arbítrio, na verdade? Em quais influências nós queremos ter. Porque que nós teremos de influência espiritual, teremos. Isso é um fato. E o livre-arbítrio? Nós escolhemos quais influências eu quero ter na minha vida. É importante lembrar que o grande objetivo de todos nós é o bem, é o progresso, a evolução, a paz, a felicidade. Então todos nós temos, assim que reencarnamos, um espírito mais evoluído do que nós, geralmente com algum vínculo familiar, que se dispõe, durante o tempo que estamos aqui na matéria grosseira, ele se dispõe a ser o nosso tutor, o nosso mentor. Assim como muitos cursos universitários, ou até cursos do primeiro grau, segundo grau, tem a figura do tutor, não é o professor, mas é aquela pessoa. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Às vezes é um aluno, um ex-aluno mais experiente, geralmente os sêniores, que se vinculam pelas associações dos ex-alunos, se colocam à disposição para serem tutores dos que estão ingressando. Então tem essa figura do tutor no mundo material, também tem no mundo espiritual. E isso é chamado normalmente de anjo da guarda, Mas é um espírito, não é um espírito puro já assim, mas é um espírito mais evoluído do que nós, em condições de nos orientar sempre que nós quisermos. Aí que entra o livre-arbítrio. Sempre que nós nos conectarmos pela oração, rogando a Deus, rogando a Jesus, que nos auxilie a tomar as melhores atitudes,
a escolher os melhores caminhos, esse espírito, que já é um pouco mais evoluído do que nós, que está nos acompanhando nessa existência, ele então, pela mediunidade mais discreta, que é a intuição, ele nos sugere ideias, sugere propostas, sugere pensamentos, atitudes, em todos os aspectos da nossa vida, até questões profissionais, questões materiais. Por quê? Porque isso faz parte do nosso contexto. Então a gente nunca pode pedir, né? Eu sempre falo para os alunos na faculdade que a religião é importante, eu falo da importância da oração. Mas tem gente que fala assim, meu Deus, me ajuda a tirar 10 na prova. E vai pro shopping, né? Vai pra balada, vai pro show sertanejo, aí vai mal sangue, mas olha, nem fazendo promessa eu tirei nota boa. Agora, o que é pertinente para nós fazermos? Deus, me ajude para que eu seja capaz de estudar com seriedade. 1 mês antes da prova, né? Agora tem vestibular, segunda fase da UEL, né? Quantos que me falam, ajuda eu a passar no vestibular, né? Eu fico sem comer chocolate, sem tomar Coca-Cola, eu fico sem ir na praia. Na verdade, o que a gente precisa muito é ser racional e ter seriedade. Então, quando vai começar o ano, se eu prestar vestibular no fim do ano, Deus me ajude para que eu consiga ter disciplina, me favoreça para que eu seja sério nos meus propósitos. Então a gente vai fazendo as orações. Aí chega no dia da prova, o que a gente pode pedir? Que eu consiga ficar calmo e fazer o que eu posso. Isso é pertinente. Em todas as situações da vida, nós podemos e seremos ajudados se pedirmos para que tenhamos forças para vencer nossas provas, para que tenhamos serenidade para resolver nossos problemas, para que tenhamos humildade de enxergar o erro que nós cometemos. Aí seremos ajudados. Mas, se nós não nos dermos conta dessas questões, nós realmente seremos marionetes de espíritos infelizes. Mas por que eles se comprazem em nos perturbar? Bom, primeiro, a maioria da população ainda é mais imperfeita. Nós ainda somos mais imperfeitos. Então o que acontece, por exemplo, quando tem uma discussão qualquer num ambiente grande, assim, né? Seja na escola, no ambiente de trabalho, no parque. Tive uma discussão entre 2 pessoas. Já começa a fazer aquela rodinha, né? Não muito perto, porque ninguém quer também se intrometer demais. Mas faz aquela rodinha. E fica todo mundo ali com um interesse mórbido, né? Nossa, você viu o que um falou? Vixe, o outro vai... não, vamos ver o que o outro vai falar agora. Quem que vê uma discussão se recolhe e fica em oração, pedindo, meu Deus, que essas pessoas possam se acalmar. Que o anjo da guarda de cada uma delas possa intervir. Não. A gente fica ali com o interesse mórbido alimentando psiquicamente a discussão. Igual tem um acidente, né? Tem um acidente qualquer, o que para de gente não é para orar. Porque se for para orar, pode orar de onde estiver, não precisa parar ali para ficar vendo. Se é para chamar ajuda, é pegar o celular, ligar para o resgate. Se é para sinalizar, não. Mas fica aquela massa de gente vendo o que quebrou, onde tem mais sangue, o que foi, colhendo detalhes, né, chocantes para depois impressionar. Então, de modo geral, nós ainda temos interesse mórbido nas situações desagradáveis. Quando nós perdemos o corpo físico, continuamos a mesma coisa. Então a gente vê, né, num lar, uma discussão qualquer, se nós, enquanto estávamos na matéria, vimos uma discussão e nos ocupávamos em orar, em vibrar positivamente, em pedir para que houvesse paz ali, vamos fazer isso. Agora,
Se nós só tínhamos aquele interesse mórbido pela desgraça, aí nós estamos sem o corpo físico. Sem o corpo físico, nós conseguimos adentrar nos locais independente da restrição da matéria. E aí... Pode? Eu queria saber da sua opinião. A gente tem visto que no mundo contemporâneo de agora, um cabedal de doenças, e uma boa parte delas é fruto da influência espiritual. Por exemplo, eu tenho visto acontecendo com bastante precoce o síndrome do pânico, com colegas novos, né? E como atuar diante disso? Porque as doenças têm aumentado e uma boa parte a gente vê, assim, com o pouco conhecimento que a gente tem da doutrina, ela é fruto dessa influência. Então eu queria saber da sua opinião. Ótima pergunta. Vocês todos ouviram, né, mas a respeito da influência espiritual nas doenças, né? E eu já vou chegar nessa parte aí, tá bom? Aqui mais um pouquinho na parte de prevenção, ou como lidar bem com as influências espirituais, eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, se há numa casa uma discussão, e é uma casa, né, sem barreiras espirituais, do mesmo jeito que tinham pessoas que ficavam em volta ali, vêm os espíritos e ficam alimentando aquela discussão, sugerindo ideias para que o marido fale aquilo, para que a esposa não aguente tanto desaforo, e nós nos tornamos joguetes, marionetes de espíritos infelizes. Ah, eles são vingadores. Não, são desequilibrados como nós somos. Então, quem quiser saber qual é a sua companhia espiritual, é só analisar o que tem feito. Nós escolhemos as companhias espirituais que queremos. Eu ocupo meu dia como? De modo sadio? Não precisa ser espírita. Porque os espíritos acompanham todo mundo, não só os espíritos, né? Quem acredita, não precisa acreditar, é a realidade. Eu acordo cedo, né? Faço as minhas orações. Vamos considerar que eu tenho alguma influência espiritual desequilibrada ali. Ele me acompanha na oração. Chego no meu trabalho, faço outra oração e leio uma mensagem. Aquele espírito pode até ter alguma má intenção, mas aí ele acompanha a minha mensagem. Aí teve uma discussão qualquer no trabalho, teve um problema, eu paro, me recolho, respiro, dou uma volta, vou até um local retirado, me tranco no banheiro, faço uma outra oração. De noite, chego na minha casa, marco um horário, reúno a família e faço a leitura da religião que eu gosto. Se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou espírita, leio um trecho ali. Comentamos a respeito daquilo. No outro dia eu tive que fazer visita a alguém da família que esteja passando por um problema. Vou lá, visito, converso. No outro dia, eu digo que vou fazer o meu estudo para apresentar para os jovens do meu grupamento religioso. No outro dia é o dia de visitar as vós e os vós. Ou seja, se nós preenchemos os nossos dias trabalhando corretamente, e o nosso horário livre do trabalho, a gente procura exercitar em tudo o que fazemos. Humildade, serenidade, boas leituras. Eu estou escolhendo as companhias espirituais que eu quero. E quais são as atitudes que eles vão me sugerir? As melhores possíveis. Se eu estou ajudando uma família, olha, quando você for ajudar aquela família, pense em fazer isso, fazer aquilo. Vai favorecer o seu trabalho. Então, eu sou professor. Todas as aulas eu fico pensando como eu vou investir 5, 10 minutos no máximo, fazer um comentário a respeito de algum aspecto importante da vida prática, do crescimento moral, espiritual. Então eu me concentro, faço uma oração e peço o que eu poderia abordar com os alunos. E falo a respeito da vida, a respeito dos erros que a gente tem, a importância da família.
Então, não só, domingo é o dia que eu vou na favela. Não é isso. Todos os dias, a gente tem que ter essa preocupação constante de como estamos utilizando o nosso tempo, nossa saúde, os recursos materiais que a gente tem, sejam eles expressivos ou não. Então isso é muito importante. E chega ao ponto, né, como a Rosa lembrou bem, das questões dos espíritos nos influenciarem, inclusive na nossa saúde, na falta da nossa saúde. Porque se nós temos uma vida desequilibrada, se nós só nos ocupamos com os aspectos mais primários da existência, que é a satisfação da matéria, que é a alimentação, o sono, o sexo, tudo que se refere só à matéria, que são os animais também fazem isso. Então, se nós nos ocupamos só disso, algum espírito muito evoluído vai se interessar por nós? Não vai. E o nosso anjo da guarda? Ele está à disposição sempre que nós solicitarmos. Porque existe o livre-arbítrio. Ninguém aqui é robô. Mas na medida da proporção que nós escolhemos as companhias espirituais, aí somos muito influenciados. Então, eu tenho uma vida dedicada a atender às satisfações do corpo. Que tipo de espírito eu vou atrair? Espíritos que são muito interessados nas satisfações da comida, da bebida, da sexualidade. Só que aí, como é uma influência perniciosa, isso começa a fazer em nós próprios comportamentos desequilibrados, exagerados, viciosos. E isso facilmente caminha para uma manifestação mórbida de alguma doença. Por quê? Nós estamos aí lidando, sustentando, em termos psíquicos, não só os nossos desregramentos, mas todas as sugestões desequilibradas daqueles que nós estamos agregando aqui. Então o pessoal popularmente fala, acho que estou com algum encosto. Né? O que é esse encosto? Na verdade é um espírito que nós atraímos pela nossa conduta e que realmente estamos carregando em termos psíquicos e energéticos, e isso chega ao ponto de causar doença. Nossa, mas eu estou ficando assustado. Não precisa assustar, porque é isso. Todos nós ou estamos vivenciando, ou já vivenciamos, ou vivenciaremos alguma situação de uma injunção espiritual menos favorável. Mas por que será que Deus permite isso? Porque aquilo que nós queremos chamar de obsessores, a gente estuda um pouquinho, né? A gente lê um livrinho, lê 2, 3 textos, a gente aprende os obsessores. Diz, meu Deus, afasta os obsessores de mim, essas coisas ruins, cruz, credo. O que é isso? Quem são os obsessores? Primeiro, será que existe vítima nas leis divinas? Será que é um espírito cruel, vingativo, que vem perturbar minha vida, meu casamento, meu filho? Será que surgiu do nada isso aí? Foi por acaso? O acaso não existe. O acaso não existe. De onde que surgiu essa influência? Ou de agora, ou de uma existência anterior. Geralmente as influências espirituais menos graves são de agora, da nossa conduta, dos nossos desregramentos, que todos nós os temos. Qual que é o segredo? Trabalhar para diminuir os desregramentos, fazer uma proposta séria e adotar substituição dos nossos hábitos infelizes por hábitos mais felizes. Porque só tem um jeito de afastar espírito ruim. Esse negócio de fazer rituais, né, exorcismo, isso aí, gente, são pessoas como nós. Né? Vamos pegar a seguinte situação, que um fulano que gosta de beber, e ele está no boteco. E aí chega lá um outro cara que ele nunca viu. Ele fala assim, saia desse boteco agora. Eu vou fazer um monte de ritual e você vai sair. E a gente olhando aqui, o que é isso?
E eu vou tomar minha cerveja aqui, minha pinga, e eu não te conheço. E a gente vai até rir, né? Vai chamar os outros do bar ali, ó, esse cara aí acho que é louco. Agora, vamos imaginar que esse fulano está no boteco e a mãe dele mora em outra cidade. E ele tem grande respeito e admiração pela mãe. E ele está lá no boteco, tudo tomando, aí chega a mãe dele. Fala assim, meu filho, o que é isso? Você sabe que isso não te faz bem. Vamos sair daqui? Se realmente ele tem respeito e devoção pela mãe, reconhece a autoridade moral, aquilo ali vai fazer ele se modificar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos respeitam quem tem autoridade moral. Não é pelo ritual, pelas palavras, isso aí. Porque somos nós, quem que nós respeitaríamos se a gente está fazendo uma coisa errada? E alguém fala assim, olha, para de fazer isso. A gente respeitaria uma pessoa que tenha ascensão moral sobre nós. Não alguém que a gente nunca viu. Mas pode ser alguém que a gente nunca viu, só que a gente pressinta essa autoridade moral. E isso no mundo espiritual é muito mais fácil, porque os espíritos superiores se apresentam luminosos. Então, por isso que um espírito superior tem autoridade sobre o inferior. Então, de modo geral, a maior parte das nossas influências menos graves tem origem nos nossos maus hábitos, que todos nós temos. E para a gente se livrar dessas, só uma conduta correta. E as obsessões mais graves, né? Como a Rosa falou, de gerar uma síndrome do pânico, alguma coisa. Existe a doença, mas quase toda doença, especialmente as doenças mentais, elas acabam favorecendo muito influências espirituais. Por quê? A pessoa está com o seu autocontrole fragilizado. Então, existe a questão orgânica, física, comprovada, redução de neurotransmissores, né, de dopamina, serotonina, e também existe nessas situações uma grande facilidade para a exposição para os espíritos se aproveitarem daquele contexto orgânico mais frágil e exercer uma influência perniciosa. Só que essas obsessões mais graves, que a gente fica, né, revoltado, né, porque me persegue, porque no passado, nas encarnações anteriores, eram os nossos comparsas, aqueles a quem nós traímos, que nós ferimos, que nós ultrajamos, subjugamos. Imaginem a revolta deles pela lei de atração, pelos vínculos que criamos no passado. Eles nos encontram agora em outro corpo com uma vidinha muito bem obrigado, com a nossa casinha, nosso carro, né, festinha de fim de semana, churrasquinho com os amigos. Eles ficam muito indignados, mas depois de tudo que esse cara me fez passar, está com essa vidinha mansa, eles não se conformam. E como nós temos na nossa memória espiritual a percepção de que erramos, nós vamos nos sujeitando àquilo. Como resolver isso? Só tem um jeito, pela conduta. Por quê? Porque eu sempre digo para os meus obsessores, olha, eu continuo o mesmo cara, os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas. E não adianta eu querer me enganar, não adianta eu querer me esconder, porque eles me conhecem, veem meus pensamentos. Mas eu também posso dizer, mas como vocês podem ver, eu estou lutando. Então a única arma que a gente tem para as influências espirituais perniciosas é a conduta. Porque uma palavra pode esclarecer, mas o que arrasta é o exemplo. Ah, mas eu ainda erro. Tudo bem, quando errar, a gente erra e fala, olha, eu errei, mas a minha proposta é aquela. Aí eu faço uma oração e me reajusto. Então, para que todos nós tenhamos boas influências espirituais, o que precisa? Muita oração. Muita oração. E boas práticas. Boas leituras. Prática da caridade. Porque aí só tem dois caminhos para os espíritos que nós não queremos ter ao nosso lado saírem de perto de nós. Ou eles cansarem e falar, não, esse cara aí não tem jeito. Olha, é um tédio. O
cara reza de manhã, de tarde, de noite, todo dia fica lendo a Bíblia, lê o Evangelho, e fica só, vai, visita avôzinho, visita avózinha, e vai em creche. Esse cara aí eu cansei, vou me divertir com outros. Mas na verdade, os nossos desafetos, por que Deus permite que voltem a conviver com a gente? Qual que é o grande propósito? Que nós possamos ser exemplos úteis. Que eles possam nos ver assim, nossa, esse cara fez tanta coisa errada e ele está conseguindo se esforçar, manter o bom caminho, e eu vou acompanhar ele. E aí, quem é católico vai na igreja, quem é evangélico vai no templo, quem é espírita vem aqui. Aí eles vão nos acompanhando. Escutam as palestras, tomam passo, vêm no grupo de estudo. E aí nós vamos resgatando a nossa dívida. Que não precisa ser padecendo uma doença que eles queiram nos inculcar. Mas eles vão percebendo que existe um caminho muito melhor para a nossa vida, para a nossa felicidade, que é o perdão, que é a caridade, que é o estudo das boas obras, que é o autocontrole, que é a oração. Então esses são os recursos para que a gente veja quais influências espirituais nós queremos ter. Muito obrigado pela atenção. Bom domingo a todos.